Olá, turminha! Agora nós vamos estudar História e Geografia. Então, vocês vão pegar a apostila agora na página 103. Então, vamos lá. Nós vamos dar continuação para os nossos estudos das ruas e avenidas. Agora, nós vamos ampliar um pouquinho para os quarteirões. Então, vamos para a atividade 3. Você conheceu imagens de ruas e avenidas que se transformaram com o passar do tempo. Agora vai estudar os quarteirões. Observe estas imagens. Então, nós temos algumas imagens aqui que foram captadas por satélites. E aí, também foi dado um zoom aqui, somente em um quarteirão aqui, ó, onde está de amarelo, foi demarcado aqui um quarteirão, tá? Foi delimitado esse quarteirão para a gente fazer algumas observações. Nós vamos observar o formato aqui das ruas, os cruzamentos, o que há nesse quarteirão, se as ruas aqui que foram delimitadas no quarteirão têm o mesmo formato, tá? Então, vocês vão prestar atenção aqui nessas observações, tá? Então, esse primeiro quarteirão aqui, ó, ele tem a área delimitada aqui quadrada, não é mesmo? Então, essa rua, as ruas aqui que foram delimitadas, ela tem o formato aqui quadrado, né? E o que eu consigo ver dentro do quarteirão? Casas, ruas, não é mesmo? Então, olha o que tem aqui no quarteirão. Esse daqui. Vamos para a próxima agora, no 104. Olha aqui a nossa próxima imagem. As ruas que foram delimitadas aqui, ó, como quarteirão. Essa que está em amarelo, ela é diferente das primeiras, não é? A primeira tinha as ruas que formava tipo um quadrado. Essa daqui, ó, ela já tem uma parte arredondada, tem um formato meio arredondado aqui, ó, tá? Mas o quarteirão também é composto por quê? Casas e ruas. Terceira imagem, olha essa outra imagem aqui desse quarteirão. As ruas aqui, ó, que foram delimitadas aqui do quarteirão, ela já tem um outro formato, aqui já tem um formato triangular, tá? Então, essas ruas aqui, ó, com meia triangular. Tá, mas dentro do quarteirão temos as casas e também as ruas ou avenidas, não é? Então, com base nessas observações aí das imagens, o que a gente pode explicar que é um quarteirão? Então, deixa eu ir aqui na minha apostila e vamos fazer juntos. O que a gente pode colocar? Como que é formado um quarteirão? Então, olha aqui, o quarteirão é um conjunto de casas demarcado por 3 ou 4 ruas, tá? Então, isso é o quarteirão, conjunto de casas demarcado por 3 ou 4 ruas. A questão 2 agora. O que nós observamos sobre o formato dos quarteirões? Lembra que eu fui falando? Lembra? A primeira imagem, a segunda e a terceira. Como é que era o formato dos quarteirões? Olha aqui, eles são iguais? Não, eles têm formatos diferentes. Então, podem ser quadrados, como na primeira imagem, arredondados, como a segunda, ou triangulares, como a terceira imagem.
A próxima questão, a 3. O que você pode dizer sobre o tamanho dos quarteirões? Qual é o tamanho dos quarteirões? Eles são iguais? O que nós podemos dizer? Baseado nessas 3 imagens que nós acabamos de ver, os quarteirões, eles podem ter formatos ou tamanhos diferentes. Aqui é tamanho, não é formato. Então, os quarteirões podem ter tamanhos diferentes. Às vezes, um é maior, não é? O outro é um pouco menor. Então, os quarteirões podem ter tamanhos diferentes. Continuando agora, vamos estudar um pouquinho mais o nosso quarteirão. Então, vamos lá, página 105 agora. De rua em rua, os quarteirões. Então, os quarteirões, também chamados de quadras, podem ter tamanhos e formas diferentes. Alguns são pequenos, porque são formados de ruas curtas. Outros são grandes, com ruas extensas. Então, os quarteirões podem ser retangulares, triangulares ou ter outros formatos, conforme você observou nas imagens das páginas 103 e 104. Então, o que nós acabamos de ver lá nas nossas 3 imagens, vem falando para nós nesse textinho aqui agora. Olha aqui, que os quarteirões, eles podem ser retangulares, né, triangulares ou outras formas, não é mesmo? E as ruas também podem ser mais curtas, eles podem ter tamanho diferente, porque algumas ruas podem ser mais curtas, outras ruas, como aqui nesse caso, ó, pode ser mais comprida. Então, tudo que nós vimos aqui nessa imagem veio falando para nós agora nesse textinho aqui, tá? Então, nós observamos as imagens e agora o textinho veio confirmando as nossas imagens, tá? E assim nós vamos para a atividade 4. Observe a imagem abaixo. Aqui, essa imagem. Então, vocês vão observar essa imagem e vocês vão resolver a atividade de acordo com as comandas. A letrinha A, vocês vão marcar os limites dos quarteirões com lápis vermelho. Então, limite dos quarteirões é aqui, ó. Lembra? Aqui em volta, esse quadrado. Então, esse quadrado vocês vão fazer de lápis vermelho. Depois, vocês vão pintar de acordo com as legendinhas aqui. O que vocês vão pintar de marrom? Vocês vão pintar as ruas e as avenidas que aparecem na imagem. De verde, vocês vão pintar as áreas com vegetação. De laranja, as casas. De cinza, os prédios. E de azul, a igreja e o supermercado. Então, vamos aqui de novo para a minha apostila. Eu deixei prontinho aqui para vocês terem uma noção e não pintar errado. Então, vamos lá. Olha aqui. Então, tá aqui, ó. Olha a imagem da tia Suzy aqui. Então, olha aqui. Ela tá aqui, ó. Então, o limite aqui, ó, do quarteirão com lápis vermelho. Então, lembra que eu falei? Tá aqui, ó, quadrado de vermelho.
Depois, pintar de marrom as ruas e as avenidas. Então, o que é marrom? É todo o fundo aqui da nossa imagem, tá? Então, toda essa parte aqui do fundo, todo o fundo aqui vai ficar marrom, tá? Menos a faixa de pedestre e o quarteirão aqui, tá? Então, aqui o fundo é marrom. Depois, de verde, as vegetação. Então, olha aqui, onde tem vegetação, eu colori com verde, tá? Então, verde a vegetação. Laranja, as casas, tá aqui. Laranja, as casas. Cinza, os prédios cinza, tá aqui. E azul, a igreja e o supermercado. Ficaram azul, tá? Depois que vocês colorirem o de vocês, aí vocês vão lá para a página 106 e vão fazer a legenda. Vocês vão fazer a legenda. O que é fazer a legenda? A legenda dos elementos que você coloriu lá no item anterior. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha com vocês aqui, ó. Para não colorir errado. Então, vamos lá. Olha aqui a legendinha. Então, o que nós pintamos de marrom? Ruas e avenidas. O que nós pintamos de verde? A vegetação. O que nós pintamos de laranja? As casas. Cinza, prédios. E azul, igreja e supermercado. Certo? Aí nós vamos lá para a questão 2. Então, vamos lá. Agora, utilizando apenas a sua memória, descreva o quarteirão de sua escola. E aí, vocês lembram? Eu posso dar um exemplo. Ah, mas é para fazer igual? Não, eu vou só deixar um lembrete, um exemplo aqui, tá? Olha lá, como que é o quarteirão da nossa escola? O quarteirão da escola é formado por 4 ruas, ele é quadrado, tem apenas casas térreas, não é? Não tem prédios. E a escola, que também é térrea, não é prédio. As ruas são asfaltadas e arborizadas, nós temos árvores, tá? Eu sei que tem gente que vai colocar mais detalhes aqui, não tem problema. Aqui é só um exemplo, um lembrete para quem não lembra como é o nosso quarteirão. Tudo bem, pessoal? Então, não é obrigado a fazer a resposta igual da tia Suzy. Isso aqui é só um lembrete, tá? Vocês podem colocar mais coisas aqui se vocês lembrarem. Combinado? Então, vamos voltar agora para nossa apostila. Então, aqui, ó, na página 106. Você já pensou nisso? As ruas são lugares públicos, isto é, podem ser frequentadas por qualquer pessoa. Como esses lugares são conservados? Quem deve cuidar deles? A manutenção das ruas é responsabilidade da prefeitura da cidade, que deve recolher o lixo, podar as árvores e manter a limpeza e o bom estado da pavimentação. Porém, os moradores também são responsáveis e devem colaborar, não jogando lixo, não estacionando carros sobre as calçadas, não destruindo a vegetação e mantendo a tranquilidade do ambiente.
Então, a prefeitura, ela faz a manutenção das ruas, das avenidas, das praças, mas as ruas são lugares públicos, então é um espaço coletivo. Então, toda a população tem o dever de cuidar do lugar coletivo, do espaço coletivo. Então, toda a população tem o dever de cuidar aí das ruas. Então, colocar o lixo no lugar certo, preservar os patrimônios, ou seja, as placas, as lixeiras, não é? As praças, as calçadas, os gramados. Então, tudo que tem nas ruas, tudo que tem lá em volta das ruas ou nas ruas, pertence para todas as pessoas. Então, todos temos que cuidar coletivamente. Tudo bem até aqui? Então, agora, vocês vão lá para a página 108 e fazer a tarefinha 3. Então, vocês vão observar essa imagem que reproduz parte de uma cidade e vão fazer aí o que se pede. Na letrinha A, vocês vão contornar os quarteirões com lápis vermelho. Quantos quarteirões tem aqui, ó? Tem esse triangular, depois tem esse meio arredondado e esse quadrado. Então, vocês têm aí 3 quarteirões para contornar, tá? E aí, depois vocês vão responder lá no caderninho de vocês. Quantos quarteirões há na imagem? Ixi, a tia Suzy já até falou para contornar e já foi até falando quantos tinha, não é mesmo? Depois a respostinha do outro tópico aqui. Todos têm o mesmo formato? Também fui falando. Todos têm o mesmo formato? Não, né? Esse é o triangular, esse daqui é meio arredondado e o outro quadrado, não é mesmo? Então, eles não têm o mesmo formato. Depois o outro tópico, o que delimita os quarteirões? O que tem em volta dos quarteirões aqui, ó? O que nós temos aqui? As ruas ou avenidas, né? Ruas e avenidas. É isso que delimita os quarteirões, tá? Depois, letrinha B. Faça a legenda para os diferentes formatos de quarteirões. Então, como é que você vai fazer a legenda? De acordo com o formato do quarteirão mesmo. Então, como é que vai ser a legenda desse daqui? Vai fazer um triângulozinho e escrever, não é? Triangular. Pois faz esse daqui arredondado. E esse daqui um quadrado, tá? Então, essa é a legenda. E na letrinha C, você sabe o nome do bairro onde mora? Se não sabe, pergunte a um adulto e anote, tá? Então, na próxima aula, eu venho fazendo a correção aqui da letrinha A com os 3 tópicos e da letrinha B, cada um vai fazer o seu, a letrinha C também, tá? Eu volto então conversando com vocês, fazendo a correção da letrinha A. Tudo bem, pessoal? Beijo, até a próxima!